Olá, galera! Estamos aqui de novo na Squad Verso, mais um episódio dentre outros que nós temos gravado aqui de diferentes temas relacionando Web3, relacionando tecnologia, falando sobre metaverso, NFT, Create Economy. Tem tanto conteúdo que nós estamos falando aqui. Eu, Rafael Leitão. Rafael Botelho, né? E principalmente falando sobre conteúdos práticos, né, Rafa? Acho que é importante enfatizar isso, que independente do tema, a gente sempre busca trazer a praticidade para o dia a dia. Porque são temas muito complexos muitas vezes e a gente acha que está distante. E o podcast aqui é principalmente quebrar esse paradigma e mostrar como a evolução de vários desses tópicos já estão ocorrendo. Total, e trazendo principalmente pessoas do mercado, né? Porque Exato. o grande desafio que a gente tem é, além de falar, né, sobre temas diversos que estão conectados, a gente debater sobre temas técnicos, também trazer um overview do que está acontecendo no mercado na prática, né? Porque Exatamente. o que nós temos visto aqui, principalmente com grande parte dos convidados, se não todos, a gente traz alguns cases, o que está acontecendo no mercado, os aprendizados que houveram, né, com o tempo, né, e com toda a praticidade aí dentro do mercado de Web3, mas não somente ao mercado Web3, né? Nós trazemos outros mercados como de game, né, que nós tivemos recentemente aqui, a participação do Simon, né, do Lucas, que foi bem legal também. Nós tivemos outras grandes participações aqui, como a Bianca recentemente falando sobre Create Economy, tivemos o Yuri falando sobre NFT e a força da comunidade para fazer isso ganhar força, o Pedro, né, o Ever, que também trouxe a visão dele na prática também de empresas que estão empreendendo e praticando NFT no modelo de maior potencial com a questão de comunidades no mundo do esporte. Sim. Então, eu acredito que É a gente uma tem variedade muita coisa, enorme, né? E eu acho que aproveitando, né? Falar com as pessoas que acabam nos ouvindo, vendo, em alguns casos. É comentar aqui se alguma dos episódios gerou algum insight, trouxe alguma melhoria para o próprio negócio, os empreendedores, ou se teve uma ideia, evoluiu a ideia. Acho que é legal isso, né? Esse feedback para saber se os conteúdos eles estão realmente, as pessoas estão conseguindo colocar na prática e também trazer sugestões de temas para que a gente possa tratar aqui. Com certeza. Esse é o valor do mundo Web3, principalmente das comunidades e dessa troca, né? Aqui o nosso papel é realmente compartilhar, estar junto com vocês, tentando aprender, porque eu acredito que aqui não existe nenhum especialista de Web3, não acredito em quem fala em qualquer tipo de especialização com tecnologia, que é um grande especialista de alguma tecnologia, mas nós estamos aqui todos para aprender e cada um dos convidados que nós trouxemos aqui, nós aprendemos um pouco, né? E eu acho que esse é um valor, né, desses compartilhamentos, desse processo de não ter o ego, né? De que eu sou o cara do metaverso, o Rafael é o cara da economia tecnológica e a gente não quer compartilhar com vocês ou não quer compartilhar com o público que nós estamos trazendo aqui. Esse é o nosso propósito, né? Squad Verso vem realmente para vir preencher esse espaço ou colaborar com esse espaço junto com outros webcasts ou web 3 comunidades que estão dentro desse mundo, que estão também querendo fazer esse mesmo papel, né, junto com a gente. Exato, e assim, ajudar a construção, né? Eu vejo que tem um meme muito engraçado recentemente, a gente via muito no LinkedIn, é uma vaga para analista de chat GPT que precisava de pelo menos 1 ano de experiência. Esse ano que foi lançado não tem nem 2, 3 meses, né? Então, quando a gente fala de Web3, é um tema que ele está em construção ainda, né? E é muito importante esses conteúdos, a participação, porque a gente está construindo juntos, né? Então, a ideia do canal aqui é principalmente também essa, a gente abrir para que as pessoas possam participar, a gente construir, entender para onde que realmente pode ser o melhor caminho, para fazer diferente do Web 2. A gente sabe que o Web 2 tiveram N erros, acabou sendo uma coisa totalmente centralizada em algumas empresas. E o Web 3 a gente espera que seja diferente, né? Eu acho que no final das contas, né? Se a gente conseguir ajudar a mudar um pouco essa construção do Web 3, eu acho que a gente vai ter feito um excelente
um excelente trabalho. E aproveitando para falar disso, né, trazer um pouquinho do tema de hoje. Peraí, só vamos... Mensagem importantíssima, né? Temos falhado bastante nos vídeos anteriores. Por favor, se vocês querem colaborar com a gente para fazer com que essa mensagem chegue mais longe, né? E você tem, né, um colega que quer aprender sobre o Web3 ou conhece alguém, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo, comente como o Rafael falou, pô, tô com uma dúvida aqui, quero aprender mais sobre chat GPT, quero aprender mais sobre os produtos da OpenAI, ou quero entrar cada vez mais no mundo metaverso, NFT, blockchain. Estamos aqui justamente para isso, só que nós contamos com o seu apoio. Nós estamos iniciando, né? Exato. Começamos recentemente essa nossa empreitada, só que nada disso que nós estamos fazendo faz sentido se não tiver vocês aí do outro lado. Como o metaverso, como o NFT, nada faz sentido no Web3 se não tiver esse grupo, né? Essa comunidade, essas pessoas que estão cada vez mais envolvidas nessa missão, né, Rafael? Exatamente. E aí eu passo e aí a gente continua aí com o tema que a gente E aí, pegando o gancho já, né? O apoio da comunidade é o tema que a gente vai conversar hoje, né? Um pouquinho sobre comunidade e a importância disso para o Web3. E até o aspecto financeiro, né? Exatamente. Como o mercado tem evoluído nesse processo. Então, de uma maneira uma introdução bem geral, depois de tudo que nós falamos aqui para recuperar, né? E para trazer o nosso propósito, esse será o tema que nós vamos abordar hoje e eu conto aqui com a sua participação, né, Rafael? Exato. E de uma maneira bem interativa, né? Aproveitar para iniciar esse tema, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação um pouco, focado principalmente na parte de produtos e consumo, né? De como que a gente vê essa evolução. Eu vou falar de uma maneira mais macro, tá? Mas eu acho que é legal até para a gente iniciar essa discussão. Quando a gente pensa, né, lá atrás, na época da Revolução Industrial, na época do Fordismo, a gente via que o consumo ele estava focado no produto, meramente dito, né? Você não tinha muitos produtos, a marca ela não tinha tanta relevância, né? Era muito mais, o produto aqui, o carro que tem a Ford T, que é o mais barato, que cabe no orçamento. Então vai ser esse carro. Você não tinha necessidade de ter uma identificação com a marca. A gente foi evoluindo e a gente viu passar por uma geração que é onde a marca ela fazia diferença na escolha. Mas você não tinha o público daquela marca. Todo mundo sabe que quando tem que escolher, acho que a Coca-Cola é uma das principais marcas que a gente pode falar desse movimento, que era, a Coca-Cola, isso é uma Coca-Cola. Então, assim, até virou formas de você identificar algum produto novo e de falar, isso é uma Coca-Cola, quer dizer que aquele é um produto bom. Então, as marcas, elas acabaram identificando, né, sendo um motivo de escolha. Então, eu prefiro beber um refrigerante da Coca do que da Pepsi, por exemplo. Só como exemplo. Então, assim, a marca ela foi escolha, mas não uma comunidade. Você tinha uma outra pessoa que usava uma camisa da Coca, já chegou a ser até comum, mas não era algo tão próximo. E hoje a gente vê já principalmente com essa onda de influenciadores, o quanto a marca ela tá trazendo uma comunidade por trás. Um exemplo, né? A Virgínia, influencer, mulher do Zé Felipe, ela lançou a marca dela. E com isso trouxe toda a comunidade dela e assim, foi um estouro de vendas já no lançamento. A Boca Rosa, né? A Bianca é um outro exemplo disso. Então, a gente consegue perceber que esses movimentos em relação às empresas, ele tem mudado, né? E principalmente, isso no aspecto comercial, mas aspecto também de empresas. Antes, assim, eu tinha que trabalhar nessa empresa onde que tinha um emprego. Hoje, você já vê uma mudança de paradigma, que são as pessoas, elas são apaixonadas com algumas empresas, querem ficar. Um exemplo é o Nubank, né? O Nubank, ele consegue fazer que o Nubanker, ele goste tanto do Nubank que ele mesmo vira um vendedor o tempo todo, né? Cara, o Nubank é muito bom, muito isso, muito aquilo. Então, não só no mercado, mas também nas empresas, as empresas, aquelas que têm tido bastante sucesso, a gente pode ver que elas estão conseguindo primeiro, criar uma marca que tem uma comunidade por trás, que represente alguma coisa. Propósito, né? Um propósito. E, ao mesmo tempo, isso também dentro de casa, né? Então, fazer com que as pessoas identifiquem aquele propósito e queiram trabalhar nessas empresas.
Então, acho que vindo do aspecto comercial, é legal a gente ver essa evolução e aí entender um pouco o que isso tem a ver, qual conexão que tem com Web3. Isso é muito interessante porque a gente vive um paradigma, não um paradigma, nós estamos vivendo um paradigma, eu acho até uma palavra errada, mas estamos vivendo uma evolução que ele tem um impacto social em como nós lidamos hoje com consumo, com o nosso relacionamento com a marca, com o nosso relacionamento com a vida, né? Como a gente valoriza as coisas, né? Parece até uma questão clichê, mas a busca do propósito, ela é ainda um objetivo de muitas das pessoas, né? Por que te motiva a levantar todos os dias? O que você faz em prol de uma sociedade, em prol da sua família, em prol de um objetivo geral? E aí isso a gente vê até numa evolução de como as marcas também se relacionam com o seu público, mas também entendendo que a marca ela pode ser uma pessoa, né? Uhum. Ela pode ser resumida numa pessoa. E aí quando eu falo com uma pessoa, todo mundo já pensa Magazine Luiza, Magalu, que é a marca, né? É um avatar, né? É um personagem ali que traz toda a personifica toda uma marca, né? Mas tirando esse recorte, que já é um exemplo do que a gente está falando de Web3, a gente vê um posicionamento no qual você cria hoje um posicionamento da marca com um propósito. Então, quando você fala de Nubank, o Nubank tem toda a proposta dele por trás, né? Existem grandes especialistas de branding, inclusive que eu sigo, que falam sobre esse tema melhor ainda do que nós estamos debatendo aqui, sim, mas trazendo até um pouco sobre essa perspectiva de posicionamento, de branding. Você vê um propósito da marca no qual você fala, beleza, eu tenho esse propósito de ajudar uma comunidade, de ajudar os jovens a se posicionar no mercado, a criar uma disruptura no mercado financeiro, de como você lida com a sua conta, de como você lida com o aspecto financeiro. Sim. E aí, através desse propósito que a marca tem, tanto com o seu público interno como com o seu público externo, ela cria, né, uma forma com como ela é vista pelo mercado. E, inevitavelmente, você cria um posicionamento para o seu público que, quando várias dessas pessoas entendem da mesma forma como você tem esse propósito, elas se juntam para criar uma comunidade em prol daquela marca. Então, você vê algo que e isso é algo positivo de Web 1, Web 2 e Web 3, uma evolução principalmente muito evidente agora. Você vê que marcas estão se preocupando cada vez mais em traçar e entender o comportamento desse território, dessa comunidade. Por quê? É isso que você falou. Você vê, quando uma marca tem esse posicionamento, ela vê o Web3 como uma forma mais fluida de como ela vai encaixar o propósito dela, porque a comunidade já está lá. Então, quando você fala com uma Boca Rosa, Boca Rosa, ela criou a própria marca, ela tem a comunidade dela, ela sempre criou a imagem dela de maneira positiva dentro de um grupo que estava focado na questão da beleza, de cosmético, etc. E o que ela fez é trazer isso para o mundo Web3, criou o avatar dela, criou vida que personifica realmente todos os valores que ela entende como os principais para posicionar a marca Boca Rosa. Então, a Bianca, de maneira muito inteligente, criou esse propósito, como outras artistas ou jogadores de futebol ou jogadores de futebol americano que também têm feito bastante isso, de amarrar uma comunidade ao Web3. E encaixa muito, né? Você traz o avatar, você traz esse propósito que está muito presente também na questão do metaverso e você começa a caminhar em como isso vai acontecer. Porque se você fala... aí se eu entrando já, saindo desse mundo de metaverso, saindo desse mundo de um Web 2 ou do Web 3 agora também, de um posicionamento de marca para a questão de propósito, quando você sai dessa questão de propósito, você também entra no mundo agora, especificamente de Web 3, que alguns componentes a gente já vive já há um bom tempo. A gente está amadurecendo como essa criação de componentes que já fazem parte do metaverso, que é a criação do avatar. Você personifica e você traz valor, você amarra uma comunidade.
a gente vê uma evolução que ela não está taxada como sabemos o que é o metaverso. Não, ele já é um componente que compõe, por exemplo, o metaverso. Ele já é um componente muito forte para NFT. Então, a Boca Rosa também tem a venda de NFTs. Outras marcas também têm a venda de NFTs, que já explorou muito bem essa questão de avatar e está evoluindo muito bem por esse processo, né? Sim. E assim, eu acho que é legal, Rafa, dando uma perspectiva mais social, eu vejo que o Web3, na minha percepção, ele vai muito mais facilitar e dar meios para um fenômeno que já está acontecendo. Porque a partir do momento que eu tenho várias... A gente está trazendo, eu trouxe ali a história, né, da evolução, principalmente relacionada a marcas e produtos. Hoje você tem muitas opções. Hoje você vai falar de cosmético, você pode listar, sei lá, pelo menos uns 10. Fácil, a gente consegue. Então, a nossa sociedade, ela cada vez mais tem se transformado em... Não é só em escolhas, é não escolha, é assim, o que eu não vou escolher. Então eu vou escolher. O que eu não quero é muito fácil de saber, né? Eu já sei o que eu não quero. O que eu não quero, ou assim, eu tenho várias opções. Isso gera e tem gerado algumas incertezas na gente, algumas coisas de aspectos sociais que são interessantes a gente até aprofundar depois. Mas pensando nessa perspectiva hoje eu tenho muitas marcas. Por que eu vou escolher essa marca? Por isso que eu acho que a comunidade ela entra com essa importância tão forte. Porque antigamente você tinha um tipo de veículo, cara, vai ter que ser esse, você não tem nem escolha. A escolha não está no consumidor. Hoje, pelo contrário. O consumidor, cada vez, ele está mais forte. Então, o Web3, ele pode potencializar essa interação, esse diferencial, essa conexão para eu poder fomentar e deixar minha comunidade mais forte. Mas ter que criar as comunidades para as marcas, né, com um propósito, a gente pode chamar de comunidade, de propósito, acho que todos eles estão representando a mesma coisa. Acaba sendo fundamental para que você consiga sobreviver no mundo atual, onde que o seu produto, raramente ele vai ser único. E eu acho que também é uma via de dois lados, né? Uhum. A gente, sim, muitas das marcas, né? E não só falando da marca, mas trazendo para a realidade pura, né? Hoje, dentro de um quarto, o que eu posso produzir de valor para o mercado, né? Como um empreendedor pequeno que está começando dentro de um quarto, ou o que os americanos faziam antes dentro de uma garagem, né? Sim. Que saiu grandes negócios. Hoje, a gente tem uma questão de que quando você começa a criar produtos e serviços né, o mundo Create Economy, né? Prometo que nós teremos esse tema profundo nos próximos capítulos da Squadverso. Iremos falar bastante sobre isso, mas trazendo a premissa de que hoje nós estamos num mundo cada vez mais democrático e acessível para produção e venda de conteúdos, né? Acredito que nenhuma era teve uma facilidade tão grande como isso. Então, a permissão de que você cria e a facilidade que você cria e o poder que você dá para que as pessoas possam criar o seu próprio negócio e possam criar o seu próprio serviço, o seu próprio conteúdo, ele facilita também com que o usuário em casa ele pode ser o fomentador de conteúdos que vão criar uma comunidade que futuramente serão exploradas da maneira mais positiva de falar, não exploradas de uma maneira negativa, mas que serão utilizados, né, como uma forma de publicidade, ou de propaganda, ou de posicionamento de marca, etc. Então, assim, você tem a facilidade hoje do Creator Economy, da economia dos criadores, que não é só para Web3, embora hoje a gente tenha um crescente aspecto de Creator Economy para NFT, mas tem há muito tempo, né? A própria Bianca aqui no último episódio falou uma coisa que é bem interessante. Falou, o Creator Economy é uma empresa. Então, o posicionamento que você tem de cada um dos creators, ele é como se fosse uma empresa. Você está criando uma empresa. E ele tem a facilidade de criar um conteúdo ou criar um ativo digital que vai ter uma maneira mais hoje fluida de se posicionar. Então, qual a importância aqui de você ter efetivamente a criação da comunidade, que é um efeito muito mais... Muitas empresas não começam, vou criar uma comunidade. Sim. Não. Quais são as estratégias para que você tenha uma comunidade no futuro ou nesse momento?
E aí, a partir disso, dentro desse processo, quanto você está sendo Creator Economy? A Bianca também falou uma coisa que era bem interessante. As crianças de hoje em dia, elas querem ser YouTuber, não querem ser mais jogadores de futebol, né? Elas querem produzir conteúdos. E, provavelmente, as crianças de hoje, você pode perguntar, elas querem trabalhar com Web3, elas querem fazer NFT, querem estar dentro do metaverso no futuro. Então... hoje eu tava vindo pra cá e eu tava assistindo a Crypto9, né, da 89. E aí tinha uma convidada que falou uma coisa que é bem legal, que ela... uma convidada não, uma pessoa entrou e mandou uma mensagem ao vivo falando que, cara, é o seguinte, meu filho tem 15 anos, eu coloquei ele num curso de finanças, né, básica, né, pra criança. E ele já colocou a missão que ele, até nos próximos 4 anos, ele quer chegar no primeiro milhão dele. Em 1 milhão em 4 anos. Criança de 15 anos. Querendo investir em criptomoeda e perguntando qual é a melhor maneira, quais são os melhores cursos para fazer isso. Você vê como a comunidade cripto, produção de conteúdos, produção de produtos digitais que apoiam um investidor, que faz parte de uma comunidade, fortalece uma comunidade. É tudo muito linkado, né? Exato. E assim, a gente vai ver cada vez mais presente, né? Eu acredito muito nisso. E esse exemplo que você deu para mim, do menino de 15 anos que ele quer investir em cripto, por exemplo, né? Ter o primeiro milhão, mostra como a gente vai ter um desafio muito grande, que são as gerações nascendo nesse mundo onde que as comunidades estão muito fortes. Você vê... E o compartilhamento também, né? Exatamente. Não sei se você lembra do case que teve, acho que no ano retrasado, de uma empresa de games que estava, não falindo, mas que tinha um fundo que estava investindo. Eu esqueci o nome da empresa agora. A gente depois pode buscar aqui só para trazer o nome certinho. Mas que a empresa tinha um grande fundo, estava short, né? Então estava vendendo as ações daquela empresa. Simplesmente eles fizeram um movimento dentro do Reddit. Cara, vamos comprar ações dessa empresa. Todo mundo comprou e basicamente chegaram assim em vias de... O fundo ele passou bastante perrengue, ele realmente financeiramente ficou prejudicado. Então foi uma comunidade ali investindo no mercado financeiro, não são pessoas do mercado financeiro, não são pessoas que costumavam comprar ação, mas eles faziam parte dessa comunidade, dessa loja de games. Muito. Que aí resolveram falar, não, o mercado tá falando que esse fundo aqui tá falando que essa ação vai cair, e assim, isso realmente poderia colocar em risco ali a médio prazo a saúde da empresa, e a empresa talvez realmente não continuar. Então, como eles viram o risco, dando à comunidade, cara, vamos ajudar. Isso é uma coisa diferente, talvez um pouco diferente do que gerações passadas viveram, né? Você crescer, a gente sempre tinha comunidade. Comunidade era o bairro, era a escola. Eram coisas que estavam tangíveis, né? Tangíveis no sentido físico. E hoje a gente vê essas comunidades crescendo de uma maneira muito forte. Antes tinha a comunidade do Orkut, né? Aquela N comunidades ali que você fazia parte, que no final das contas era mais um símbolo ali de você mostrando para a sociedade o que você é, qual a mensagem que você quer passar. O que eu acho que não mudou. Só que eu acho que agora essa forma de comunidade ela tá cada vez mais forte. Que é desde um menino de 15 anos ou até mais novo querendo investir em cripto. Quer dizer que a comunidade cripto hoje ela é muito forte, que ela causa influências. E ela vai ser realmente algo tangível pro dia a dia dela, que é ele fazer o investimento. Antes você tem a comunidade assim, todo mundo odeia o Chris. Lá no Orkut não mudava nada no dia a dia, a verdade é essa, né? Era muito mais, eu faço parte dessa comunidade. Era só a etiquetinha de que você também se permite participar do grupo, né? Exato. E se for pensar, antes as comunidades eram, eu faço parte do time de futebol. Todo filme americano tem, né? O pessoal lá que é do time de futebol americano, que é... São os mais bambambam, né? Você tem as separações ali das comunidades, mas era uma coisa assim, das pessoas que eu me relaciono no dia a dia. Hoje as comunidades, e talvez com a Web3 ajude a acentuar um pouco, elas são muito mais interativas, né? Então eu faço parte de uma comunidade e às vezes as pessoas que estavam fazendo parte da comunidade nem moram no mesmo país que eu. E olha que interessante que você falou. E eu lembro num dos episódios que nós gravamos aqui com o Yuri trouxe um caso que era ao contrário, que
do que a gente está trazendo como exemplo aqui, né? Que era um atleta de surf, né? Um menino, né? Que tá precisando de apoio, de patrocínios. E aí a gente já pode linkar com o outro convidado aqui, que foi o Lucas. O Lucas trouxe a questão do momento do esportes também no início, da comparação com o futebol, com o modelo tradicional de venda de patrocínio. A gente guarda isso daqui, que a gente já entra aí. E aí esse caso do Yuri era o quê? Ele estava trabalhando por um projeto social de uma criança que precisava de patrocínio para disputar campeonatos internacionais de surf. De um moleque lá em Maresias, né? E o que acontece? O modelo que tinha tradicionalmente, e inclusive eu já empreendi com isso, já tive o esporte. O esporte era uma rede social que eu criei justamente para captar para pessoas que não tinham condições, né, de ter um projeto, um empresário, para captar patrocínios. Então eu ajudava bastante isso. Eu conheço muito bem como que era a estrutura de captação de patrocínios para atletas que estão iniciando. O tradicional dessa criança que estava lá em Maresias, que precisava de um patrocínio do surf, era o quê? Cara, eu tenho que montar uma apresentação aqui atrás de um empresário e captar investimento da prefeitura ou de um apoio. O governo também, né, tem a questão do apoio ao atleta para conseguir alguma coisa. E aí que vem a Web3. O que aconteceu? Ele veio como projeto social. E para apoiar esse atleta, você tinha de comprar NFTs da coleção desse atleta. Então foram criados algumas propriedades, né, de NFT sobre o atleta, que ficaram bem legais, e de uma comunidade de creators que faziam toda essa arte grátis, né, free, com a intenção de ajudar o atleta. Você pega esse produto digital, que é o NFT, você promove para a comunidade que está lá, e o que aconteceu? A comunidade que não sabia nem que era NFT tomou interesse em saber o que é NFT, e mais do que isso, criptomoeda, como comprar uma NFT para ajudar o atleta a participar dos campeonatos. Então, você vê a força. Porque uma coisa é inevitável, por isso que o Brasil é um dos maiores mercados digitais que existe no mundo, principalmente por consumo de redes sociais. O brasileiro, ele é relacionamento. Relacionamento. E na hora de ajudar, ele aprende o que for necessário para poder ajudar. E isso é um caso incrível. Assim. É incrível. E assim, é incrível nesse caso, que eu gosto bastante, é porque a comunidade, ela ajuda o atleta, faz o bem necessário, e no final das contas, as pessoas que investiram, que eu digo no NFT, ou até usar esse termo, investiram. Porque, imagina, esse atleta, ele vira um Medina da vida. Pô, provavelmente esse NFT vai valorizar bastante. Vai, e quanto ele vai investir mais também, né? Exatamente. Nisso, né? Então, assim, acaba que uma boa ação pode virar um investimento financeiro legal, ter um retorno bacana a longo prazo. Então, isso é um exemplo de... Principalmente, eu acho que quando a gente trata o Web3 e principalmente essa parte... muito forte de comunidade e conectado também a negócios, porque permite que as pessoas que façam uma boa ação talvez tenham um retorno financeiro. Então, sendo lógico que não é o objetivo, entendo que as pessoas que compraram não estavam com o objetivo, eu não consigo garantir que 100% delas, mas eu acredito que não era esse o objetivo e pode acabar sendo, ter um retorno financeiro. Então, acho que o Web3 ela vai disponibilizar, né, por ser muito... Até então. Já está. Começando de uma maneira democrática, isso pode realmente transformar a maneira como que a gente enxerga a sociedade. E como comunidade, se a gente for pegar desde os primórdios, né? Recentemente eu li um livro que chama O Despertar de Tudo, que é de... São dois autores, um é arqueólogo, e o outro... é uma pessoa que estuda o antepassado dos seres humanos, que eu esqueci agora. Antropologista, isso, perfeito. Eles revisam um pouco sobre se a agricultura ela realmente foi o problema que iniciou a desigualdade social. Então eles vão lá investigar antes mesmo das construções das cidades, né? Como que a gente pensa, como que viviam aquelas comunidades, dado o que a gente descobriu até então. E o que a gente percebe é que a gente sempre teve uma necessidade de comunidade. Que seja num pequeno bando, que seja em grandes bandos, sempre existia essa ideia da comunidade.
Então tinha cidades, tem uma cidade que é muito interessante, que eles contam que foi na época, ali na região que hoje é a Ucrânia, a cidade era construída de maneira, era redonda, não tinha ninguém no centro, porque todo mundo tinha a obrigação de ajudar o vizinho da frente. Então uma casa era construída do lado da outra. Então um ano você ajudava esse vizinho, o outro da frente, e aí você demorava um tempo para poder ajudar todo mundo. Então muito com a ideia de comunidade. Então os desenhos animados, as Smurfs, ela é criada no modelo de comunidade. Então assim, a comunidade ela tá dentro do ser humano. A gente tem essa necessidade. Quem fala assim, eu vivo bem sozinho, a pessoa tá mentindo para si mesma e uma hora ela vai descobrir. A gente tem essa necessidade. Isso é uma coisa... realmente é intrínseco ao ser humano. A gente gosta de conviver com as pessoas. Lógico que tem pessoas que gostam mais, outras menos, mas existe essa necessidade da gente. E principalmente ser aceito. Alguém conseguir entender, né? Não sei se já teve em algum ambiente que é onde você falou, pô, eu não consigo entender ninguém aqui. O quanto que isso é desconfortável. E ao mesmo tempo tá num ambiente onde que você fala assim, cara, eu amo estar aqui, sei lá, todo mundo me entende, eu converso com o Rafa, nossa, o Rafa entende tudo que eu falo, é muito gostoso. Ou principalmente quando, às vezes até você entra no ambiente, você não se adapta, mas tem pessoas se esforçando para você entrar naquele mundo. Então assim, você não entende disso aqui, vem cá que eu vou te explicar. Não é melhor? Então, é como você falou, a gente tá numa era de compartilhamento. O Web3 é muito forte isso daí. Vocês podem ver por cada um dos convidados que nós tivemos aqui, né? A gente tem uma como posso dizer, uma sorte, né? Sim. De participar de comunidades, de pessoas que querem vir entregar o seu propósito, de dedicar um momento de educação, mas principalmente compartilhar um com o outro. Pô, eu manjo pra caramba de Create Economy. Pô, vamos lá falar sobre isso daí, né? A Bianca estava aqui, indicou já outras pessoas que estavam aqui. O Pedro vai e fala de outra pessoa. E o Yuri vai lá e fala de outra pessoa. Então, assim, de ver uma comunidade que, assim, pô, não é meu. Eu vou dominar o tema de NFT, vou ser o maior especialista de NFT. Então, esse senso, né, de compartilhamento, amarrado à questão de pertencer, porque é importante a gente, né, eu quero pertencer a uma comunidade que está falando sobre o tema, isso é importante, isso a gente não vai deixar de lado, mas principalmente a gente criar maneiras de que, pô, eu quero evoluir, quero aprender e não vou aprender sozinho. Não. Obviamente tem quem explora isso, né? De uma maneira comercial. Como você falou, pô, eu manjo de uma coisa muito legal, vou fechar um produtinho. Teve a moda, né? Sim. Hotmart da vida. Foi. Fechar um produtinho, vou ficar milionário em 2 dias, vou vender esse conteúdo, aprenda NFT em 2 minutos. E tudo sobre NFT em 2 minutos, tá tudo certo. Nada contra, é um caminho também. Eu acho que as pessoas têm o direito de vender, criar produtos. A gente tá falando de Create Economy. Isso é ser também Create Economy. Mas também tem um momento de a gente, né, criar essa comunidade de confiança também, às vezes por um caminho também do free, né? Exato. E assim, eu acho que existe um autor, não sei se já ouviu falar dele, o Zygmunt Bauman. É um sociólogo que ele fala muito da modernidade líquida. E o mundo que a gente vive hoje, ele é líquido. Líquido no sentido, o tempo todo ele tá mudando. Exato. Assim, ele não é igual o passado, que era assim, sólido, né? É uma coisa sólida. E se fosse pensar, e trazendo novamente, né? Uma empresa, só tinha uma empresa que fazia aquilo. Hoje não, hoje é líquido. Hoje aquela mesma maneira pode ser feita de 10 formas diferentes. Você tem 10 pessoas fazendo a mesma coisa de formas distintas e tendo resultados distintos. Então, hoje você tem uma liquidez, né, no dia a dia, nas atividades, nos negócios, muito maior do que no passado. Então, você se permite errar também muito também agora, né? Permite. E assim, e quando a gente pensa em um mundo mais líquido, nada, se fosse pensar no passado, né, sei lá, a gente vou bem no passado, algumas gerações anteriores. Para eles era trabalhar numa empresa a vida inteira. Hoje, se você perguntar para a maioria das pessoas, assim, você se enxerga no final do ano nessa empresa? Eu não sei. É maluco isso, né? De pensar o quanto a gente está no mundo que ele é o contrário. Antes, já era todo mundo, eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou fazer essa profissão que era a profissão do meu pai, da minha mãe, vou ter meu filho, vou ter minha filha, vou juntar o dinheirinho, vou comprar uma fazendinha se der, ou comprar uma casa no campo, e é isso. Hoje não. Hoje você não tem nem previsibilidade do que vai acontecer daqui 6 meses.
no sentido do seu planejamento, né? Tudo pode estar aberto a mudanças. Então, acho que essa parte líquida, ela permite com que ela permite que você tenha mais opções, só que aí volta naquele ponto de que as empresas, cada vez mais, elas têm que fomentar essa comunidade, porque senão vão ser sempre passageiras. Então, hoje ela pode ter uma comunidade forte, que bomba bastante, mas se aquela comunidade ela não realmente ela não é uma coisa saudável que traz retorno, provavelmente as pessoas vão abandonar essa comunidade em pouco tempo. Porque uma coisa é você ter a questão, principalmente para a empresa, né? Tem a questão do senso de pertencimento, né? De pertencer, né? Outra coisa é ter esse senso de valor, né? Como você falou, eu pertenço, mas eu não agrego. Você tem que pertencer e agregar. Então, muitas até na nova geração, antiga geração também, era assim, beleza, eu tô me sentindo pertencente e valorizado, né? Então, você vê muitos grupos, principalmente para a questão de diversidade. É uma coisa que evoluiu bastante, continua evoluindo, espero que continue evoluindo ainda mais, que as empresas absorveram essa questão da diversidade, e aí dentro da diversidade, ela também cria valores também de metas, né? Exato. Assim, como nós vamos diminuir o preconceito, como vamos dar mais oportunidades, por exemplo, para as mulheres chegarem na liderança, negros, gays, lésbicas e toda a comunidade. Então, esse processo de pertencimento, agregado aos valores de um objetivo que a gente tem, ele resulta numa comunidade. Essa é a comunidade, entendeu? São pessoas que estão juntas com um propósito muito claro, com um objetivo, entendeu? E que querem alcançar aquele objetivo. Que nem você falou, eu pertenço, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Você vê dentro da questão dos grupos de diversidade, que é muito legal, é que as pessoas sabem o que querem lá, onde chegar. E as empresas sabem o objetivo de implementar grupos para debater sobre diversidade. É uma comunidade, é um exemplo assim, claríssimo de criação de comunidade, né? Mais para o lado empresarial, né? Sim. Eu acho assim, um ponto que eu gostaria de adicionar, acho que nas características de comunidade, é realmente também uma sensação que algumas pessoas, dependendo da comunidade que você participe, é assim, o que eu quero representar para o mundo? O que a sociedade eu quero que eles me enxerguem? Eu vou andar com um time de futebol ali porque eu quero ser popular. Isso pode ser E assim, aqui a gente não está falando que existe certo ou errado. Mas por que a gente participa de uma comunidade? Esse aspecto de o que eu quero representar para outras pessoas que convivem comigo, isso é muito importante. Assim, qual que é a mensagem que aquela comunidade passa e por que eu pertenço a ela? Às vezes, eu estou numa comunidade, por exemplo, que é uma comunidade que é focada principalmente em estudo. Por quê? Porque eu quero passar para as outras pessoas que eu sou um estudioso. Às vezes eu nem sou, mas eu quero estar ali inserido porque eu tenho essa necessidade. Então, existe esse aspecto, e nesse aspecto eu acho que é válido até para a gente refletir sempre de será que realmente essa comunidade faz parte de mim ou eu estou simplesmente entrando nessa comunidade por uma obrigação, uma força, uma necessidade da sociedade onde que eu estou inserido? Às vezes até vai até pro self, né? Tipo, e aí? Yourself. E aí? Mas será que às vezes também nós podemos estar errado, né? Será que a gente não revê também quais são os nossos objetivos, a nossa gestão de tempo, nossa priorização também de valores que a gente tem? Porque, por exemplo, existem comunidades e existem objetivos que você tem, tanto para uma questão, se a gente for falar de business, né? De uma marca, de uma empresa, como você como pessoa, né? Sim. Então, assim, eu não vou atrelar a minha imagem a uma comunidade que não me representa. Exato. Só para uma questão de aspecto de ego e etc., ou de um objetivo maior, né? De conquistar de maneira política alguma coisa, etc. Não dá, porque a pessoa não se sustenta. Não se sustenta. Então, se você tem uma comunidade com um objetivo muito claro, as pessoas que vão estar lá, ela, por um período, né? Se ela não tem muito fit com aquela comunidade, ela pode até sustentar por um período, mas depois ela acaba caindo, porque a comunidade de verdade é aquelas que ficam, porque ainda o objetivo daquela comunidade é muito claro, né? Então, vamos trazer isso para uma prática no NFT ou do metaverso. O exemplo do metaverso, que é muito legal.
Inclusive, eu estava no LinkedIn aqui com alguns colegas de mercado que eu achei bem legal, que eu vi uma foto que era uma criança na piscina, que a mãe estava dando atenção, e uma outra criança que a mãe esqueceu e estava se afogando. Uhum. Aí colocaram, eu achei bem legal essa foto. Uma pessoa bem relacionada com o mercado, muito importante no mercado. E aí ela coloca lá, a pessoa que está na parte de cima, né, do topo, é o OpenAI, né, inteligência artificial. A mãe tá olhando, a mãe quer ver. A criança que está se afogando é o metaverso. A criança está se afogando. E a criança que... E aí lá embaixo tem várias coisas no fundo do mar. Como se fosse já... E aí colocaram o NFT. Lá, já era o ouro, já que estava ali embaixo, já estava bem, estava mergulhando, já estava muito, né, caminhando para uma fluidez. Aí é tudo aquela sensação de quando você vê uma comunidade, também você pode ver da mesma forma, de copo cheio, copo vazio, ou meio copo, né? Que é o quê? Eu olho aquilo ali e aí vejo a comunidade que existe de NFT, começando... já criou uma solidez maior, já tomou muita porrada, já teve vários tombos, teve aí FX, né, a empresa de cripto, que puxou para baixo, que teve vários problemas também, até agora a gente sofre pela questão econômica dessa cripto, dessa corretora. Só que teve uma maturidade maior, a mãe que está lá em cima já deixou de olhar, só que aquilo tem um valor ali embaixo que está amadurecido. Você vai para a camada de cima, você tem um metaverso que a mãe já não olha mais. E que significa? São empresas que estavam com grande entusiasmo e já começaram a colocar o pé no chão. Sim. São pessoas que falavam de um metaverso há muito tempo. Não anos, né? Porque o metaverso, a discussão não é tanto assim, embora começou em 1992. Mas já vê que já tem um número menor de pessoas que querem debater o metaverso, que querem explorar o metaverso. Só que as pessoas que querem são aquelas que realmente participam de uma comunidade que acreditam na estratégia do metaverso. E aí você está numa fase de amadurecimento digital daquele processo, daquela tecnologia, daquela inovação. Que é quando a mãe não está olhando e não tem ninguém em volta da piscina te pressionando. O metaverso tem que dar certo. Porque quem não acreditava, falou, deu errado já. Por quê? Já tem a mãe que tá olhando a criança que tá ali na piscina, que é o chat GPT. Que é o quê? O foco tá aí, que é um novo produto, um produto que realmente tá entregando, visivelmente tá entregando. Vamos dar atenção para essa criança. Exato. Então você vê como existem comunidades que acreditam numa coisa, outras... Só que assim, aquela que está forte com uma comunidade, com um grupo que acredita naquela estratégia, ela ajuda aquilo a continuar amadurecendo. Ela não desiste. No tombo, na tristeza ou na felicidade, você tem ainda aquele grupo ainda batalhando por um processo. Vai dar certo ou vai dar errado? Não sabemos. Mas existem muitos argumentos para que as pessoas continuem ainda acreditando e muitos que pode ser que faça que desista. Eu, por exemplo, estou na comunidade do metaverso que eu acredito que está dando certo. Então a gente está remando para isso. Mas respeito também. Exato. Quem não acredita. E eu acho que esse ponto é legal de a gente for olhar até o metaverso. As empresas que não tinham comunidade, por exemplo, elas acabaram acontecendo o que com elas? Elas entraram no metaverso e não ficaram, porque não tinha uma comunidade que estava no metaverso. As empresas que estão dando certo hoje no metaverso são aquelas que já tinha uma comunidade que está no metaverso. Então, essa parte da comunidade que a gente está trazendo aqui é muito importante essa discussão, principalmente no aspecto de empresas, porque se você entra no metaverso e a sua comunidade não está bem definida, não sabe se realmente lá que você vai conseguir ter essa interação e melhorar ainda mais a experiência da sua comunidade, provavelmente você não deveria entrar nesse momento. Ou entrar de uma maneira estratégica. Exatamente. Então, eu acho que esse ponto é muito importante. Estratégica e com consistência, né? Que como você falou, a gente já debateu bastante aqui nos temas que nós trouxemos sobre o metaverso. Se vocês quiserem, volta aí alguns episódios anteriores, falamos bastante até de quais são os pontos importantes para você criar o metaverso, e uma dos pontos que nós falamos é consistência, né? Sim, exato. Só que assim, consistência amarrada à questão de que você tem que acreditar e ser um entusiasta,
mas muito cético também. Sim. Porque a gente não está prometendo, nossa, você vai ser a próxima Nike. Na relação que existe com a Web3, a Nike é um grande exemplo, né? Tem evoluído bastante, porque ela tem uma mescla de fatores positivos, como você falou, que é uma empresa que trabalha a sua comunidade há muito tempo. Conhece a marca, tem um posicionamento de marca forte. Ela não entrou criando, não criou um metaverso próprio e falou, galera, entra aqui. Não, vamos tatear, Roblox, vem aqui, RTFK, né? Vamos produzir aqui conteúdos de NFT também sobre os nossos tênis. Eu vendo mais produto agora de tênis em NFT do que tênis normal. Então, peraí, tem alguma coisa aí. Colocar outro dedinho. Você vai colocando um dedinho, vai colocando outro dedinho. Daqui a pouco a sua mão inteira tá ali batalhando, dando porrada para o negócio acontecer. E eu acredito que também inteligência artificial tem que se tomar muito cuidado também, porque a mãe tá lá olhando, mas tem vários pontos também a serem levados em consideração, que tem uma evolução que a gente tem que entender que tem suas limitações, né? Exatamente. Então, vai entra com, né, seja, né, seguro, né, conservador. É muito parecido você que quer investir em criptomoeda agora e não investe em criptomoeda. Cara, você entra e você vai comprar qual moeda? Vai comprar o Bitcoin, vai ser conservador. Mas você vai entrar colocando 1 milhão no Bitcoin agora, por exemplo, agora é um bom momento. Porque tá... ontem, né, teve uma queda grotesca, é um bom momento para você investir. Mas você vai entrar com 1 milhão? Ou você vai entrar com R$100, depois deu o resultado, tá indo, coloca mais 50 e vai evoluindo. Business não muda se é o Web 2, Web 3, Web 1. O business é o mesmo, entendeu? Exatamente. E até pra gente ir fechando esse episódio, né? Tá chegando ao fim. Acho que é legal muito a gente sintetizar o que a gente falou. E aí eu acho que deixar uma mensagem até para os nossos ouvintes nesse tempo, principalmente de polarização e separação. Polarização, eu digo, separação de comunidades. A gente vê, e eu acho que é uma coisa latente, que a gente teve uma mudança, principalmente no aspecto de mercado e marcas, e cada vez mais as marcas com sucesso, elas têm uma comunidade por trás. Elas estão conectadas a uma comunidade. E o Web3, ele pode ser uma grande ferramenta para potencializar essa interação das marcas com as comunidades. Só que, ao mesmo tempo, é muito importante com que as pessoas respeitem as outras comunidades. Eu faço parte de uma comunidade, o Rafa faz de outra, só que a gente tem que lembrar que no final a gente faz parte da mesma, que é ser humano. Então, eu tenho as minhas necessidades, o Rafa tem a dele, mas no final a gente é todo mundo igual, a gente é ser humano. Então, acho que é muito importante a gente frisar sobre isso, porque comunidade automaticamente já vem uma separação. Eu faço parte de uma, o Rafa faz de outra, então a gente tem umas coisas diferentes. Temos, só que ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que a gente tem a principal de todas, que somos seres humanos. Total. Então, eu acho que essa parte, que é uma coisa que fala assim, mas Rafael, isso é óbvio, a gente sabe. Mas ultimamente eu não acho que é tão óbvio assim, não. Não é, porque assim, a gente, e isso eu tenho visto bastante debate sobre isso daí, e toda a discussão cai sobre uma questão muito legal, assim. Todo tipo de tecnologia, ele carrega fatores humanos, né? Então, assim, a gente evolui, só que esse ponto que você falou, ele não evolui, ele piora. A gente tem uma situação que é o quê? Por exemplo, nos exemplos que a gente citou em outros episódios, você tem o GTA. Cara, você tem um GTA que agora tá na fama, tá famoso, você participar de um grupo de torcida organizada para se encontrar no jogo para bater em outra torcida organizada. E é o reflexo da vida real que é hoje, entendeu? Sim. Vocês verem o quanto a gente carrega fatores hoje sociais que nós temos em todas as eras da tecnologia para dentro da tecnologia atual. A gente carrega dentro da inteligência artificial, tem vários nuances de preconceito lá dentro também, né, que foram identificados. A gente está ensinando a máquina, máquina, você não pode falar isso, né? Tome cuidado com o que você fala, porque ela é uma junção de comportamentos que já estão enraizados na nossa sociedade. E aí
esse é um dos aspectos que a gente mais vai ter que se preocupar, porque ninguém está falando sobre a questão psicológica, de como você lida com essa evolução e como você não leva essas situações para dentro desse ambiente digital. Porque como a segurança é muito importante da informação, a questão também psicológica das pessoas que estão utilizando elas também é muito importante. E é um dos temas menos debatidos. Ninguém quer falar sobre psicologia no mundo da tecnologia. Exatamente. E assim, a tecnologia ela tem que ser para facilitar, não para fomentar essa rixa, né? A gente pensa, por exemplo, igual, acho que trazendo temas de torcidas. Você vê o que aconteceu entre a torcida do Cruzeiro e Palmeiras. Pararam no meio da rodovia para brigar. Isso para mim... Aí depois vai do Palmeiras contra do Corinthians. Assim, são coisas absurdas que... Você fala, gente, uma comunidade, ela não tem que ser para fortalecer isso, sabe? A comunidade, ela é feita muito mais para ajudar as pessoas que estão ali dentro. Né? E também a gente não pode generalizar, né? Às vezes, lógico. dentro da comunidade também tem os bons e os ruins. Totalmente, concordo. E eu acho assim, as comunidades, elas estão presentes, vão ficar cada vez mais presentes, e só não esquecer que no final das contas, a gente importa que a gente pertence à mesma comunidade. Então, acho que pra gente fechar esse bate-papo foi bem legal, Rafa. Acho que mais uma vez, prazer tá aqui compartilhando isso com você. Espero que as pessoas que tenham visto realmente gostem. Deem um pouco da opinião de vocês, quais comunidades vocês pertencem, se tem algum tema da comunidade que vocês estão inseridos que gostariam que a gente tratasse aqui. Acho que é muito interessante. E venham fazer parte da nossa comunidade também, né, Rafa? Com certeza. Todos estão convidados. Se vocês quiserem também estar aqui com a gente, batendo um papo, quer trazer um tema também sobre o Web3, entendo e tal, pode mandar uma mensagem aí, pode fazer o seu comentário. Mas não esqueça, mais uma vez, curta, compartilhe, comente, nos ajude aí a fazer essa mensagem chegar para cada vez mais pessoas. Estamos começando, como vocês podem ver, iremos evoluir bastante, mas essa evolução ela faz parte de um processo de entendimento do que é importante para vocês. Compartilhe, ajuda a gente aí, né? Exato, com certeza. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado.